Professor de escola pública nas ruas não é novidade. Em greve desde o dia 2 de março, os profissionais da Rede Estadual de Ensino do Rio vêm fazendo manifestações. Mas no momento de crise financeira, outras categorias se uniram ao movimento. O que chamou a atenção dessa vez foi a presença de estudantes. Muitos deles fazendo questão de mostrar que fazem parte de uma iniciativa até então inédita no Rio de Janeiro, a ocupação de colégios estaduais como forma de protesto. Entre eles, Ariane, 18 anos, aluna do 3º ano do ensino médio em Magé, na Baixada Fluminense. Hoje estamos mostrando com todas as nossas atitudes que temos pauta sim, que buscamos o que queremos e que só iremos desocupar as escolas quando todos os nossas escolhas, todos os nossos princípios forem cumpridos. Visitamos 2 escolas ocupadas para ver de perto a realidade que esses jovens dizem enfrentar a ponto de deixar o conforto da própria casa durante uma greve de professores com o objetivo de conseguir uma educação de qualidade. Esta é a Visconde de Cairu, no Meier, Zona Norte Carioca. Aqui, a entrada é totalmente controlada por eles, com nome, data e hora de quem entra e de quem sai. Logo nos primeiros dias, as tarefas foram divididas em comissões. Uma delas cuida da conservação da escola. Varrer as folhas de todo o terreno, lavar banheiros, tudo passou a ser obrigação diária. E olha que trabalho não falta, já que boa parte das instalações não era limpa há muito tempo. Os funcionários responsáveis por essa tarefa já tinham cruzado os braços por falta de pagamento. Percorremos várias partes do colégio acompanhados pelos estudantes. Deu para ver salas com ar-condicionado, mas sem vidraças. O mais impressionante foi o relato deles ao abrir várias portas, até então trancadas a cadeado. Onde era a cantina, hoje se vê um depósito de móveis amontoados, no qual até 2 fogões industriais estão abandonados. E no antigo vestiário da quadra de esportes, mesas e cadeiras apodrecem. Isso aqui significa o descaso com a educação pública, o descaso com o dinheiro público, até porque isso aqui foi comprado com o nosso dinheiro e foi trocado em 2014 apenas por típica manipulação eleitoreira, porque antes da eleição para governador, eles trocaram mesas e cadeiras e espalharam isso aqui por todo o colégio. Depois sumiu de forma que ninguém soube como. E agora com a ocupação nós encontramos isso daqui, um material que dava para ser utilizado ainda. Eu não sou contra que substituíssem, mas pelo menos doassem, encontrassem outra utilização para isso. Pablo foi abrindo outras salas com o tempo. Aqui deveria funcionar o Grêmio Estudantil, órgão de representação dos estudantes. Mas lá dentro, o que se vê é mais abandono. Mas foi neste ambiente, que também estava trancado, que surgiu outra descoberta. Numa das salas abertas pelos estudantes, eles encontraram equipamentos que poderiam ser usados hoje em sala de aula. Essas caixas de som foram descobertas quase que por acaso. São novas, muitas embaladas, só que a maior parte delas já pode ter sido inutilizada por causa da chuva. Temos salas com 40 alunos, onde ninguém consegue escutar o professor. E se os professores estivessem utilizando essas caixas, até seria um auxílio. Já que eles não diminuem o número de alunos por turma, pelo menos que auxiliem os professores a dar aula, coisa que eles não fazem. Além disso, essas caixas de som estragaram aqui grande parte, que nós testamos algumas e não funcionam mais, devido à chuva. Entramos também na Paulo Freire, no subúrbio do Caxambi. Também nessa unidade, as responsabilidades foram divididas em comum acordo. Tem gente na cozinha administrando as doações que chegam para suprir a necessidade de alimentação dos estudantes que participam do movimento. Para dormir, usam colchonetes de educação física encontrados numa sala fechada, que, segundo eles, nunca foram usados. Enquanto alguns dormem, a comissão de segurança entra em ação. A gente trouxe lençol de casa e, assim, mais à noite, assim, quando madrugando, a gente faz uma ronda pelo colégio para ver se tá tudo certo, tudo em ordem, tudo organizado. E depois nós dormimos.
E a rotina é essa, e acordamos às 6 horas, em ponto. Eles encontraram ainda instrumentos musicais intactos que estavam trancados dentro de um armário. A estrutura da sala de informática é aproveitada para divulgar a ocupação por uma página no Facebook. Mas foi no térreo, bem perto do pátio, que eles levaram o maior choque da ocupação. É revoltante, porque ano passado teve turmas que ficaram sem livros, nós achamos isso um absurdo. Teve matéria que estava empurrando desde o início do ano sem livro, nós tivemos que copiar muito, sendo que, como vocês podem ver, tem muitos livros aqui. Nos dois colégios, a disposição é a mesma, só sair quando a pauta de reivindicações for atendida. Para eles, a sala de aula ficou pequena para atender às atuais necessidades da juventude. Pablo explica que o movimento Ocupa nos colégios da rede de ensino do Rio de Janeiro pode significar o início de uma primavera secundarista. Com os professores fazendo greve e os alunos indo para casa, para eles tanto faz, essa é a realidade. Mas a partir do momento que o aluno começa a ir para a rua e para a rua, a partir do momento que o aluno começa a ocupar os seus colégios, os colégios sucateados, esse movimento de luta política começa a ter uma maior visibilidade, começa a dar ênfase. E a partir disso o governo se sente pressionado. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino do Rio de Janeiro reconhece que a ocupação das escolas deu mais visibilidade à greve. Mas os representantes dos professores fazem questão de enfatizar de que são movimentos diferentes, apesar das acusações de manipulação dos estudantes. É subestimar, é dizer o que a gente está tutelando, o que a gente está organizando. O diálogo ele pode até existir, sim, ele existe, mas ele percebe na ponta. Não dá para a gente subestimar a capacidade do nosso aluno de compreensão desse movimento. Governo nenhum nunca deu nada de mão beijada para movimento nenhum. A gente sempre conquistou as coisas com movimento, com mobilização e com luta. E os nossos alunos estão dando verdadeiras aulas de cidadania, né? A gente também acaba aprendendo com eles. Quando você vai visitar qualquer ocupação, você vê o nível de organização que eles têm, o senso de coletividade que eles estão aprendendo e como eles estão conseguindo se virar, né, em algumas situações que não é comum na vida dos estudantes e eles parecem que estão conseguindo fazer. Então isso daí é fundamental. A pressão parece ter dado certo. A Secretaria Estadual de Educação decidiu não só antecipar as férias para maio, a fim de não prejudicar ainda mais o calendário escolar, mas também admitir a eleição direta para diretor nas escolas, além de reduzir de 4 para 2 as avaliações diagnósticas da rede e acabar com o programa de bonificação por resultados, pontos de muita polêmica nos últimos anos. O chefe de gabinete da pasta chegou a ir pessoalmente em várias unidades ocupadas em busca de diálogo, não só com os alunos, mas também com os professores. O que poderia ceder foi cedido. A questão financeira, salarial do Estado, essa é impossível de ter qualquer avanço esse ano. A categoria, eu acho que já viu isso e agora não está conseguindo desenvolver para desamarrar esse nó que foi criado. Esse movimento só vai se desfazer quando a sociedade entender os prejuízos que eles estão causando à própria sociedade. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro acompanha de perto a história. A Justiça já garantiu que não há possibilidade de retirada dos estudantes à força, inclusive com apoio policial. Ao mesmo tempo, os estudantes têm a opinião deles considerada no que diz respeito a várias questões ligadas à educação, como também solucionar essa questão que não está somente ligada à ocupação pelos estudantes, né, mas também à greve dos professores. Acho que o objetivo de todos, né, nesse sentido, é de que tenha uma solução que seja satisfatória para garantir aos estudantes o direito de retorno às aulas, né, a volta às aulas, o direito deles a retomada do calendário escolar e também que essas reivindicações deles sejam analisadas e, se não atendidas, pelo menos consideradas, né, pela Secretaria Estadual de Educação.